E hoje é dia de estreia dupla aqui no Boletim Diário, com ela que é advogada, especialista em licitações e contratos, especialista em direito municipal, com atuação em consultoria jurídica municipal desde 2009 e especificamente em licitações e contratos públicos desde 2013. Tem como propósito profissional ser um instrumento de boas mudanças na área de compras públicas, seja nos serviços ou assessorando os municípios e empresas, seja ministrando cursos e treinamentos. Seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui no Boletim Diário, a professora Ana Cristina França. Muito obrigada, Ricardo, pela recepção. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento, nesse vídeo, nessa gravação. E vamos falar hoje um pouquinho sobre licitação, que é um assunto pelo qual sou apaixonada, o que é o meu dia a dia, a minha rotina já há bastante tempo, né? Professora, eu amei aí o seu convite. Você está estreando aqui também um novo layout e com relação ao seu tema, eu acho que todo licitante tem que prestar muita atenção com relação a isso. Erros fatais em processos de licitação. Professora, por favor, o espaço é todo seu. Obrigada. Pois é, então, nessa vivência que a gente tem trabalhando com licitações, tanto do lado da administração pública, né, como do lado das empresas, a gente percebe, vivencia muitos erros que a gente sabe que tem como prevenir. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses erros, sobre os 5 principais erros que o licitante comete ao participar de uma licitação. E o primeiro deles, e eu tenho certeza, Ricardo, que você vai concordar comigo, é não ler o edital, né? Lê lá só o resuminho do aviso e acha que está tudo certo. E isso significa o quê? Entrar para o jogo sem saber as regras do jogo. E aí, quando ele for lá executar, quando ele receber a ordem de empenho, a ordem de fornecimento, ele não se atentou ao prazo de entrega, não se atentou à forma de entrega, não se atentou, às vezes, nem mesmo ao descritivo completo. Então, é muito importante uma boa leitura do edital, né? E um segundo erro é não cuidar da sua regularidade fiscal. E aí, por diversas vezes, a gente percebe que as empresas elas deixam de aproveitar oportunidades maravilhosas, porque naquele momento, daquela licitação, que às vezes seria a virada de chave, a virada de jogo para ela na sua área no seu nicho de comércio, ele não está com a sua regularidade fiscal em dias, não está com a sua documentação ok, e aí naquela situação ele perde uma oportunidade. Então, é essencial cuidar da regularidade fiscal, cuidar da documentação da empresa para entrar nesse mercado de licitação. O terceiro erro é praticar os preços inexequíveis. E aí aqui, Ricardo, eu vejo assim como uma dica muito importante, cuidado com a empolgação, né? Às vezes o licitante ele quer aquela licitação a qualquer custo, ele quer vender para aquele órgão aquele produto a qualquer custo, e ele se empolga na etapa de lances, vai vendo os concorrentes baixando, ele se empolga e o negócio vai descendo, e ele vai descendo junto. E depois ele não vai conseguir entregar e ele vai ter um problema muito sério sobre isso depois, né? Ele vai ter. Primeiro que ele vai ter prejuízo, e na melhor das hipóteses, ele vai ter prejuízo se ele não for penalizado por não conseguir cumprir aquilo a que ele se propôs participando daquela licitação. E um quarto erro, gente, que eu quero trazer aqui, e é um erro mais delicado, inclusive a gente tem visto muitas notícias aqui no estado de Goiás, esse último mês a gente teve notícias sobre esse assunto, cuidado com conluio e fraudes em licitações. A gente tem visto acontecer empresas combinadas entre si, mesmo nas licitações eletrônicas, põe aquela empresa ali para puxar preço no início e a outra está combinada com a outra,
E aí depois isso é descoberto. Hoje nós estamos no mundo da transparência, nós estamos na era da transparência nas contratações públicas. Está tudo cada vez mais transparente. Então, esse erro é um erro muito perigoso. Muito licitante entra pensando que isso é uma boa estratégia, não vê como um crime, não vê como fraude, acha que é simplesmente uma estratégia, mas isso é sim crime, e isso pode gerar um problema muito sério para a empresa futuramente. Além disso, nesse mesmo assunto, é a questão de falsificação de documentos. Infelizmente, a gente tem visto muito atestados de capacidade técnica falsificados, e os órgãos públicos, eles estão cada vez buscando maior capacitação e mais atentos a isso. Então, aquele atestado de capacidade técnica que você colocou no processo e que ele foi falseado, ele vai ser verificado, ele vai ser diligenciado, e aí você pode arrumar um problema muito sério a partir dessa situação. E, por fim, o último erro que eu quero trazer aqui para a gente falar e debater é o não acompanhamento da execução do contrato. O licitante ganha aquela licitação e ele abandona e não vê como é que está sendo as ordens de fornecimento, as ordens de serviço, a execução daquele contrato ou daquela ata de registro de preço. Às vezes passa o período ali para fazer o reajuste inflacionário, né, o reequilíbrio do contrato, que é um direito constitucional do licitante, do contratado ali, ele perde esse prazo, perde esse momento, não faz esse requerimento, e aí ele vai tendo ali uma situação de contrato desequilibrado, com risco de ter prejuízo. Para além disso, ele não acompanha o saldo que ele tem de contrato, para às vezes ter uma situação de pedir um aditivo, de pedir um acréscimo. Enfim, é muito importante também esse acompanhamento na execução do contrato, após a realização, o ganho, o êxito na licitação também. E são esses os 5 erros assim, que eu destaco para a gente dos licitantes, né? Hoje a gente está focando aqui nos licitantes. Professora, vamos lá, né? Santo de casa não faz milagre. Você mencionou aí sobre a leitura do edital. Em épocas aí de nova lei de licitações, mas isso continua ainda, né? A boa leitura do edital, ela é imprescindível. Inclusive agora, né? Com a história dos meios eletrônicos, muita gente está pulando cada vez mais essa leitura do edital. Então eu super recomendo aí, né, que você faça realmente aí essa leitura completa do edital de licitações. E já que estamos falando aí em época aí de eletrônico, né, essa leitura eletrônica, tão imprescindível quanto isso também é falar, como você bem mencionou, a regularidade fiscal. Hoje, né, os documentos todos aí de forma eletrônica, não tem mais porquê você ter aí dificuldade em manter isso atualizado. Claro, né, salvo os casos em que, infelizmente, a empresa está passando por dificuldades financeiras, mas não é o caso aqui. Então mantenha isso, não seja surpreendido aí ao participar de uma licitação. Preços inexequíveis, professora, eu uso uma expressão aqui, né? Licitação e emoção, elas não combinam. E é isso aí, tem muita gente brincando de videogame ao participar de uma licitação. Inclusive, a próxima entrevista aí, a entrevista após a sua aqui, vai mencionar justamente sobre isso. Preços inexequíveis em licitações públicas. O conluio, a fraude, professor, eu tenho que mencionar aqui, talvez um alerta, né? Para você que nos acompanha, a professora com certeza vai nos trazer mais dicas aqui, mas cuidado aí com o WhatsApp. Às vezes a gente vai trocando mensagens aí, você por inocência, né? Então eu tenho que usar aquela expressão tão falada hoje em dia, o print ele é eterno, né? Às vezes você manda a mensagem ali para o seu parceiro de negócios aí e você apaga essa mensagem. Mas se tirou o print, ó, o print é eterno, cuidado! Às vezes vocês vão se envolver aí em conluio sem perceber, muito cuidado. A tecnologia, ela trouxe essa facilidade hoje para você rastrear uma informação. Execução contratual, então, professora, eu amei você mencionar, porque quando falamos de contrato, quem ganha muitas vezes não acompanha. Imagine quem ficou lá em segundo, terceiro lugar, não acompanha nada. E nós temos que trabalhar, nós fornecedores precisamos estar atentos a isso. Não é isso, professora?
É isso mesmo, Ricardo. Então, assim, esses assuntos são assuntos muito importantes, esses temas que a gente trouxe aqui são situações muito importantes, nas quais o licitante precisa ter total atenção. A gente falou aí da execução do contrato e você mencionou sobre o segundo e o terceiro colocado, né? Quantas vezes não acontece do primeiro lá, do primeiro colocado não conseguir entregar, e aí o pregoeiro fica chamando o segundo colocado, e o segundo colocado abandonou aquela licitação, esqueceu daquilo, não está acompanhando o e-mail e perde aquela oportunidade que meses atrás era tão importante para ele. Então, é muito importante que isso que seja acompanhado a execução contratual, não só das que a gente venceu, mas também das que o licitante ficou ali classificado bem pertinho, segundo ou terceiro. É importante estar atento, porque uma hora isso pode dar certo, pode dar bom para você, né? Pode dar bom para o licitante. E sobre a questão de conluios e fraudes que a gente falou, né? Eu achei legal que você comentou sobre essa questão de que o print é eterno, né? Então, às vezes você está achando que está falando com um parceirinho, às vezes aquele parceirinho ali não é tão parceirinho seu assim. E ainda sobre essa questão do conluio e fraudes, os acordinhos, achei muito legal que você trouxe essa questão do print eterno. Então, às vezes você está ali conversando com um coleguinha, com um parceirinho, achando que ele é seu parceirinho, e muitas vezes ele não é tão parceirinho assim, e ele vai fazer print daquilo, na hora ele pode até te dar uma resposta positiva e depois ele pode usar isso contra você. Então, a minha recomendação, o meu conselho, eu acredito que o seu também, Ricardo, não faça esse tipo de conchavo. Tem como você ganhar, você ter ter sucesso, né, na área de licitações, ter como você ter lucro, ter uma rentabilidade muito legal nessa área de licitações, sem precisar fazer esses tipos de acordo. Então, toma muito cuidado com isso. O que parece estratégia, no final das contas, a gente sabe que é crime. Então, não vamos brincar disso aí, que o risco é muito grande para o pequeno benefício que você possa conseguir ali. E sobre a questão dos preços inexequíveis também, que você deu destaque, é muito importante, né? Isso que você colocou de que emoção e licitação não combina. Nossa, que frase. Vou carregá-la para mim também, viu, Ricardo? Vou usar ela nos meus cursos, nos meus treinamentos, nas minhas consultorias. Realmente, emoção não combina com licitação, não dá para brincar assim. E a questão da leitura de edital, eu quero deixar uma dica. Porque, na verdade, a gente trouxe sobre isso e como você mesmo mencionou, nós estamos em tempos tão corridos, tão agitados, a gente tem tão pouco tempo para tudo. E muitas vezes essas coisas que são importantes a gente passa desapercebido, passa correndo e às vezes perde um detalhe ou outro. Então, se você jogar aí na internet, você vai pegar várias dicas. Lá eu já postei sobre isso também no meu Instagram, algumas dicas estratégicas de como você começar a leitura do edital. O ideal é que você leia ele inteiro, mas para o licitante, eu sempre recomendo que ele leia primeiro o descritivo do objeto. Leia ali o descritivo do objeto, para você saber se realmente se aquele objeto ele realmente está dentro do seu escopo, está dentro do seu portfólio, se aqueles itens ali, da forma que estão descritas, são de fato interessantes para a sua empresa. Depois, leu o objeto, pegou ele firme, direitinho, é isso mesmo? Vai para a forma de entrega, para a forma de execução do contrato. Então, você vai olhar lá como que é essa entrega, se é parcelado, se tem pedido mínimo, se não tem. E aí fica uma dica. Especialmente para as licitações que são por registro de preços, muitas delas eles colocam lá um quantitativo enorme e não coloca pedido mínimo. E é muito importante que tenha um pedido mínimo para que o licitante consiga precificar de forma correta, de forma praticável. Então, se não tiver o pedido mínimo, faça um pedido de esclarecimento, se não for respondido, faça uma impugnação pedindo que isso seja colocado no edital. Tem que ter um pedido mínimo para que você consiga precificar corretamente. Né? A gente sabe que tem lá um quantitativo enorme, e quando é exigir preço, infelizmente, a gente sabe que o órgão público não tem o compromisso de contratar tudo aquilo. Então, é importante que tenha ali um pedido mínimo e, se isso não está, faça esse pedido de esclarecimento ou questione esse edital através de uma impugnação. Enfim, sobre a leitura do edital, minhas dicas são essas, né? Primeiro vai pelo objeto, forma de entrega, tem pedido mínimo, não tem. E depois disso, você vai ler lá os requisitos de habilitação, especialmente qualificação técnica, né? Porque habilitação de regularidade fiscal, capacidade
qualificação econômico-financeira, não tem tanta variação. Então, leia sim, com cuidado, mas preste muita atenção na questão da qualificação técnica, para você não correr o risco de entrar numa licitação na qual você não vai conseguir ser habilitado no final. Professora, agora caminhando já para suas considerações finais, eu peço também para que você fale um pouquinho das suas redes sociais. Por favor, professora. Ricardo, foi um prazer participar com você desse papo tão descontraído, tão legal, e falando desse assunto que é tão importante e pelo qual eu tenho uma verdadeira paixão, que é trabalhar com licitações e contratos. Como você falou no meu mini currículo, eu de fato me vejo como um agente de boas mudanças, de boas práticas na área de licitação. E quero convidar a todos que estão assistindo esse vídeo a me seguir lá no meu Instagram, @anacris.advogada, e tem também o Instagram do escritório, @reisfrancaadvogados. E eu convido todos a me seguirem, a me acompanharem, vira e mexe lá, eu dou algumas dicas nessa correria, né, nessa correria nossa de consultora. E convido também a quem tem curiosidade, mas ainda não quis entrar nesse mercado de licitações, faça uma experiência, faça um teste, procure uma consultoria especializada para te ajudar. É um mercado muito vasto, muito amplo e muito, muito promissor, né? Eu penso assim, Ricardo, não sei se você vai concordar comigo, que esse é o melhor momento para quem nunca participou de licitações participar, porque agora está muito mais difícil de você ver licitações ali combinadas, de ver coisinhas ali já arranjadas. Então, para quem quer trabalhar sério, para quem quer trabalhar direito, é o melhor momento para você entrar nesse mercado de licitações, que nós estamos com o momento do mercado digital, estamos com o momento da transparência ampla. Então, eu convido você a conhecer esse mercado de licitações. Verdade, professora, muito bem colocado, realmente, né? Quisera eu que quando eu comecei ali a participar de licitações tivesse o tanto de acesso a informações como a gente tem hoje. Mas, professora, vamos lá, o tempo não nos ajudou. Eu quero deixar claro aqui que com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Até a próxima, professora. Tchau!